Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. É sim. Eu gostava de quando você era boazinha, agora ficou chata que nem a mãe do meu pai. Nem me deixou pôr a mão em você. Em outro momento nós conversaremos melhor. Agora você precisa ir embora, porque quero ficar sozinha. Estou doente e preciso descansar. Quer que eu passe um creme em você em algum lugar? Thalita se ofereceu solícita. Igual quando você passou em mim, naquela vez? Não. Estela quase sorriu. Sua mãe está esperando. Já está tarde, amanhã você deve ir à escola e ela precisa trabalhar. Thalita assentiu obediente. Caminhou até a porta e de repente se voltou, sorrindo e mostrando seus pequenos dentes de leite. Já sei. Vou trazer minha mãe aqui para ver você. Ela vai adorar. Thalita, não. Daniel tentou impedir, mas Thalita já havia saído. Voltou 2 minutos depois arrastando a mãe pela mão, que entrou no quarto com relutância. Filha, o médico disse que não permite tantas pessoas aqui ao mesmo tempo, reclamou Lúcia. Mas não tem outro jeito, mamãe. Não podemos tirar a tia Estela da cama e levá-la para fora. Thalita disse isso de uma maneira tão engraçada que arrancou risos dos demais, até mesmo de Estela. Vamos, fale com ela. Daniel, para não contrariar as regras do hospital, decidiu sair do quarto. Lúcia olhou para a figura sobre a cama e sentiu pena por vê-la ali. Era apenas um vestígio da mulher que vira quando fora o apartamento de Daniel exigir ajuda para sua gravidez. Com cabelos espalhados sobre o travesseiro, olheiras escuras e rugas ao lado da boca, Estela aparentava mais de 40 anos, embora tivesse somente 31. Ambas as mãos e os pulsos estavam envoltos por ataduras e havia agulhas espetadas nas veias de ambos os braços. Como vai, Lúcia? Perguntou Estela, de repente. Ela também avaliava a Lúcia e pensava justamente o oposto. Quando a vira pela primeira vez, ela lhe parecera apagada, simples e tola, com sua barriga um pouco avolumada. Agora, revelava toda a beleza que estivera oculta. Uma beleza rara e cativante. Havia uma sedução natural transbordando de seus olhos castanhos. Havia um brilho intenso nos cabelos longos e sedosos, soltos como uma cascata pelos ombros e costas. Lúcia estava realmente muito bonita, capaz de chamar a atenção até de outra mulher. Não era de se espantar que ela tivesse reatado o romance com Daniel. Tinha certeza absoluta de que eles estavam juntos. Lúcia, como se adivinhasse os seus pensamentos, contornou a cama, sentou-se na poltrona e garantiu. Eu não voltei com ele. Esteja certa disso. Antes que Estela dissesse qualquer coisa, Lúcia voltou-se para a filha e pediu, em tom firme. Por favor, querida, espere lá fora com seu. Corrigiu-se rapidamente, para não alterar Estela, com Daniel. Ah, mamãe, eu queria. Por favor, Thalita, sabe que eu não gosto de teimosia. Thalita viu que a mãe estava falando sério. Ela acenou para Estela e fechou a porta ao sair. Lúcia, mais à vontade, retomou o assunto. Eu sei que a pior coisa é perder alguém. Já passei por isso e sei como é difícil. Perdi meus pais em um acidente de carro. Como era muito apegada a eles, quando a tragédia aconteceu, pensei que fosse enlouquecer. Fez uma pausa aí, vendo que Estela prestava atenção, prosseguiu. Com o tempo consegui superar. 2 anos se passaram desde a morte deles. Meus pais, coitados, infelizmente nunca conseguiram comprar uma casa própria, então sempre moramos de aluguel. O olhar de Lúcia desviou-se para os aparelhos que monitoravam a saúde de Estela. Fez o possível para não se sentir culpada por ter colocado a outra sobre aquela cama. Nessa época,
Continuou, eu morava na pensão de Dona Laura, aquela senhora que me acompanhava no dia em que Thalita quase foi sequestrada no shopping. Eu morava sozinha, claro. No serviço era uma excelente funcionária. E talvez eu ainda seja, já que continuo empregada no mesmo lugar. Ela cruzou os braços como se sentisse um frio súbito e prosseguiu. Eu conhecia Daniel de vista. Ele era considerado o advogado mais bonito da região. Todas as mulheres queriam ficar com ele. Eu jamais alimentava essa esperança porque sempre achei que sonhar com algo que sabemos ser impossível é pura perda de tempo. O que ele veria em mim? Absolutamente nada. Como não me interessava por ele, nunca quis saber se ele era casado ou não, embora tudo indicasse que sim. Não há muitos homens bonitos e solteiros dando sopa por aí, não acha? Embora não fosse intencional, a pergunta fez Stella sorrir. Imagine a minha surpresa quando ele me convidou para almoçar. Eu achava que tinha alguma coisa errada, ou quem sabe fosse um sonho. Porque o homem mais bonito da redondeza, com suas feições angelicais, convidaria uma mulher sem grandes atrativos como eu. Você convidaria uma pessoa para almoçar sem nunca ter conversado com ela antes? Eu até achei que ele fosse um tarado, ou um maníaco sádico. Apesar do receio, aceitei o convite. Minha surpresa aumentou quando ele se declarou apaixonado por mim. Stella se remexeu, inquieta, mas Lúcia achou que não poderia parar de falar. Seria sincera até a última palavra de sua narrativa. Eu fiquei muito assustada. Quem não ficaria? Fiz perguntas, duvidando dele, mas ele garantiu com todas as letras que realmente gostava de mim. Fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Triste, pelo medo de ser tudo uma ilusão passageira, ou brincadeira de mau gosto da parte dele. Feliz, por ter um homem lindo interessado em mim. Eu nunca havia tido um namorado antes. Tudo seria novidade. A partir daí as coisas se desenrolaram muito depressa. Eu mudei meu comportamento, abandonei a pensão, briguei com a minha amiga e tratei minhas colegas de trabalho com raiva e desinteresse. Ela fez uma pausa achando que Stella faria alguma pergunta. Como nada aconteceu, resolveu ir em frente. Ele alugou aquele apartamento para que a gente pudesse viver o feliz. Esta foi sua maior promessa. Eu estava vivendo em um paraíso, um sonho incrível. Era a minha primeira felicidade depois da perda dos meus pais. Então situações desagradáveis começaram a acontecer e percebi que a realidade era totalmente diferente do que eu havia imaginado. Descobri um homem estúpido e violento, mesquinho e cruel. Não parecia ser o mesmo homem dócil e delicado que eu conheci, assim como não se parece com esse homem que está lá fora, acompanhando Thalita. Daniel parece ter fases. Às vezes ele está bem, às vezes não. Às vezes é delicado e gentil, às vezes é bruto e agressivo. Stella assentiu. Ela era a maior testemunha daquilo que Lúcia estava contando. Tudo foi por água abaixo quando descobri que ele era casado. Não soube por ele, claro, mas pelas minhas colegas quando a vi pela primeira vez. Você chegou, como que dizendo: ninguém pode competir comigo, sou linda e absoluta. Lúcia sorriu quando viu Stella esboçar um sorriso. Depois, fui jogada em um precipício. Ele tinha me expulsado do apartamento e, no hotel onde fiquei naquela noite, senti enjoos. Não demorei a descobrir que estava grávida. Imagine como me senti então. Quando procurei ajuda, ele chegou a me agredir, mandou que eu abortasse. Ela não queria chorar ou relembrar o passado, contudo não pôde impedir o fluxo das lágrimas. Como eu me sentia infeliz. Achei que não seria justo que tudo terminasse assim. Muitos homens engravidam mulheres e não cumprem com sua responsabilidade.
Não queria que acontecesse o mesmo comigo. Assim, resolvi ir até o seu apartamento e esclarecer tudo. Estava disposta a conhecer a família que ele sempre quis esconder de mim. Até hoje agradeço a Deus por seu Ronaldo ter estado lá naquele dia. Serei eternamente grata a ele. Stella tossiu, interrompendo Lúcia. Achou que chegara o momento de falar também. Cyril e eu a tratamos muito mal nesse dia e em outras oportunidades mais tarde. Quando a vi dizendo que estava grávida dele, fiquei louca. Senti raiva, ciúmes e inveja porque sabia que você estava na vantagem, afinal eu não posso engravidar. Nunca poderei ter filhos, assim como Lúcia. Stella entregou suas lágrimas. Às vezes penso que já me conformei com essa situação, mas me parece ser tão injusto. Existem tantas mulheres desfavorecidas financeiramente que enchem a casa de crianças e mal dão conta de criá-las. Enquanto tudo o que eu queria era apenas uma. Ela tornou a se remexer, revelando toda a angústia que sentia no peito. Bastava apenas um filho, independentemente do sexo que nascesse. Eu amaria do mesmo jeito. Ouvir uma criança me chamar de mãe. Ah! Nada me deixaria mais feliz. Não sabe como chorei quando me revelaram a minha infertilidade. Eu me senti seca e vazia por dentro. Acho que foi por causa dessa deficiência que perdi Daniel para você. Você não o perdeu. Lúcia nunca saberia dizer o que a levou a segurar nas mãos enfaixadas da paciente. Não o perdeu porque você o ama. E pode reconquistá-lo a qualquer momento. Stella pensou ter entendido mal. Fez um esforço para se sentar, no que foi ajudada por Lúcia. Nenhuma das duas podia ver os amigos espirituais ali presentes. No plano astral o ambiente estava iluminado e leve. Como disse. Você ouviu muito bem. Não deve mais perder tempo. Trate de reconquistá-lo. Verá que ele vai se apaixonar por você outra vez. Lúcia ria e chorava ao mesmo tempo. Você deve ser maluca. Primeiro me confidencia seu passado, ou pelo menos boa parte dele, e agora me diz que devo tentar manter o meu casamento. Mas se vocês se ataram, não reatamos nada. O Gabriel também está pensando isso, pois ele falou comigo ontem e não me deu tempo de explicar. Mas vou explicar a você, Stella. Vou dizer a verdade por mais que você vá me odiar depois disso. Lúcia respirou fundo. Ontem nós nos beijamos. Você pode não acreditar, mas foi a pedido de Thalita. Ela disse que não sabia porque os pais das amiguinhas da escola eram casados e os dela não. E ficou toda atrapalhada ao saber que ele é casado com você. Contaram isso a ela. Sim, mas ela pediu que nos beijássemos mesmo assim. Não aceitei a princípio, mas acabei cedendo à fraqueza. E foi só. Convidei-o para jantar, ele aceitou e logo começou a chover. Pedi a ele que passasse a noite em casa, mas que avisasse para que não ficasse preocupada. Se ele mentiu, juro que não foi culpa minha. Então dormimos em quartos separados. Eu com Thalita, e ele no quarto dela. Quando acordei, ele já tinha saído, deixando apenas um recadinho de agradecimento. Essa é a verdade e agora só depende de você acreditar ou não. Stella olhava no fundo dos olhos de Lúcia e soube que ela não estava mentindo nem distorcendo os fatos. Confiava nela agora. Ainda não entendo uma coisa. Por que insiste em nossa reconciliação? Porque você o ama e o merece. Ele a ama também, só que ainda não descobriu isso. Não é verdade. Todo mundo sabe que ele gosta de você. Vocês têm uma filha juntos, por isso acho que devem formar uma família para. Já basta, Stella. Lúcia fingiu estar brava, mas mantinha o sorriso nos lábios. Chega de conversa afiada.
Trate de se levantar dessa cama e reconquistar seu marido. O espírito de Geraldo postou-se atrás de Lucy e manteve ambas as mãos sobre a cabeça dela, com as palmas viradas para baixo. Delas, desciam gotículas minúsculas de luzes coloridas. Inspirada por ele, ela prosseguiu. Em vez de continuar se queixando, por que não tenta pensar na melhor maneira de mostrar a Daniel que ainda o ama e espera ser correspondida? Pare de se fazer de vítima, julgando-se uma incapacitada apenas por não poder ter filhos. Você continua sendo uma mulher inteira, perfeita e amada por Deus. A responsabilidade de promover mudanças em sua vida está em suas mãos. Se você realmente deseja dar o seu melhor pelo amor que sente por ele, é hora de secar as lágrimas e arregaçar as mangas. Uma casa só ficará pronta se alguém colocar o primeiro tijolo. Portanto, transforme seus lamentos em algo mais valioso e importante para si mesma. Estela estava espantada, mas Lucy acrescentou. Se você sabe que não pode engravidar, não adianta ficar se martirizando com esse pensamento. O que acha de tentar novamente convencer Daniel a adotarem uma criança? Se ainda assim ele não quiser, não tem problema. O mundo não vai acabar por conta disso. Quantos casais existem por aí vivendo uma vida plena de alegria e amor sem ter filhos? Ou acha que uma criança mantém um casamento até o fim? Estela sabia que não. Daniel fora o primeiro a rechaçar a gravidez de Lúcia no início, embora tivesse se arrependido depois. Não permita recaídas em sua autoestima. Trate de se aceitar do jeito que é. Reconheça o seu valor como mulher, como esposa. Ressalte a sua beleza e conquiste seu marido. Sugira passeios, viagens, férias. Vocês têm dinheiro para isso, então aproveite a vida. Use o poder de sedução, que toda mulher possui, para atrair Daniel. Seja criativa e ouse na inovação. Quanto a mim, fique tranquila. Já decidi ser uma mãe solteira pelos próximos anos. A ausência de um homem não é razão para uma mulher não prosperar e conquistar a dádiva de ser feliz. Finalmente um sorriso genuíno brotou nos lábios de Estela. Parecia que um peso enorme saíra de suas costas. Mas ainda faltava esclarecer uma última coisa. Você também o ama, Lúcia. Não consegue negar isso. Como vamos fazer então? Não podemos dividi-lo ao meio. Realmente, Lúcia riu. Mas Deus me deu minha filha como o melhor presente que já ganhei. Quem sabe Daniel seja o seu. Seria muita ambição da minha parte ter os dois. Valorize-o e será valorizada. Tenha paciência e procure evidenciar o melhor lado que ele possui. E por tudo o que for mais sagrado, jamais volte a pensar em suicídio. A vida tem coisas belíssimas à nossa disposição. Seria tolice abrir mão de tudo isso só por causa de um homem, não acha? Estela também riu. De repente era como se elas fossem velhas amigas fazendo as pazes. Muito obrigada, Lúcia, por tudo. Acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida, depois de muitos anos. Já imaginou a cara que a insana da minha sogra faria se nos visse juntas, dando risadas? Lúcia soltou uma gargalhada. Ela não suportaria. Talvez até tentasse cortar os pulsos também. Elas riram de novo. A porta se abriu. O Dr. Mendes, Daniel e Thalita entraram. Pelo jeito eu perdi a piada, brincou o médico sem imaginar que as duas mulheres já chegaram a se odiar um dia. Você até curou Estela traço ele e se dirigiu a Lúcia. Conte-me o segredo para eu tentar com os outros pacientes. Ela se curou sozinha, antecipou Lúcia, bem-humorada. Ela segurou Thalita pela mão, que a olhava tão espantada quanto Daniel. O que teria acontecido naquele quarto enquanto eles estiveram na cantina do hospital? Bom, já é muito tarde,
Precisamos ir embora. Muito obrigada, Lúcia, agradeceu Stella mais uma vez. Lúcia sorriu em resposta. Thalita beijou a tia Stella e também segurou na mão do pai. Vamos, papai? Não, querida, seu pai vai ficar. Eles têm muito que conversar, riu Lúcia. Thalita não discutiu e ambas saíram do quarto. O médico verificou se tudo estava bem e saiu em seguida. Stella e Daniel se encararam em silêncio por alguns segundos. Como Lúcia dissera, eles tinham muito que conversar. Nós também podemos ir, meu caro, chamou Geraldo. Acho que agora muitas coisas vão começar a se encaixar. Sinta a paz que predomina nesse quarto. É verdade, concordou Ronaldo. Onde há amor, há paz. Ambos os espíritos alçaram voo enquanto pétalas de rosas caíam suavemente do alto sobre Daniel e Stella, que sentiram o toque macio, como uma brisa suave, fresca e agradável. Capítulo 24. O tempo seguiu seu curso. 3 meses haviam se passado. E muitas coisas aconteceram nesse interim. Para provar definitivamente que não iria mais disputar a guarda de Thalita com Lúcia, Roberto e Leandro, a pedido de Daniel, compareceram ao fórum e solicitaram a homologação do acordo entre as partes, solicitando o encerramento do processo. Lúcia, pelo telefone, agradeceu-lhe repetidas vezes, pois no trabalho eles se limitavam a trocar cumprimentos básicos. Lúcia continuava trabalhando como recepcionista. De vez em quando, Ana fazia fofocas das companheiras de trabalho ao supervisor, mas as moças já estavam acostumadas com as intrigas da colega. O próprio chefe tinha percebido que, se fosse dar ouvido a tudo o que escutava de Ana, já teria ido parar em um hospício. Vendo que seus mexericos não estavam surtindo o efeito desejado, aos poucos Ana foi ficando mais calada. Às vezes, nos momentos mais tranquilos do expediente, ela sentia inveja por ver Simone, Lucimara conversando alegremente umas com as outras, e ela, sozinha na outra extremidade do balcão da recepção, apenas ouvia os diálogos sem interferir, já que não era chamada a participar do papo. Stella recebeu alta da clínica 4 dias depois da visita de Lúcia. Uma visita que pareceu ter tido um efeito restaurador sobre ela. Depois que Lúcia os deixou, ela e Daniel ficaram se encarando por alguns instantes, e então ele quebrou o silêncio. Para espanto de Stella, ele começou a chorar tal qual uma criança que se perde da mãe no meio de uma multidão. Pediu perdão pela maneira como a tratava, perdão por tê-la feito sofrer, por fazê-la infeliz. Confirmou a versão da história de Lúcia, contando exatamente que tudo que houve entre eles foi apenas um beijo. Ele ainda explicou que estava confuso com os próprios sentimentos e já não tinha mais certeza do que sentia por Lúcia, muito menos pela própria esposa. Stella, sorrindo, prometeu que deveriam tentar ser felizes, partirem ao encontro da felicidade prometida no dia em que haviam se casado. Ela relatou exatamente tudo o que Lúcia lhe contara e a forma como aconselhara que Stella deveria reconquistar o marido. Ela disse isso mesmo? Perguntou Daniel espantado. Exatamente assim. Pareceu que ela deseja nos ver juntos porque quer se dedicar inteiramente à filha. Contou-me ainda uma coisa muito bonita sobre presentes. Disse que Thalita é o presente dele e talvez você seja o meu. Portanto devo valorizá-lo e saber ser valorizada também. Daniel achou que deveria mesmo tentar. Não sentia mais do que amizade por Stella, mas deveria tentar. Não ficaria com ela apenas por compaixão ou porque Lúcia queria. No fundo, ele desejava começar do zero e salvar seu casamento antes que tudo naufragasse. Cirina fez um escândalo de proporções gigantescas quando soube que Stella tentara o suicídio. O motivo verdadeiro que a levou a fazer isso nunca lhe foi revelado. Cirina gritou, chorou e esperneou,
julgando que Daniel fora mesquinho e não participar dos acontecimentos. Quando ele e Estela disseram a ela que tentariam reconstruir uma nova vida a dois, Cirina aboletou-se sobre o sofá, sem voz para retrucar. Será que os dois eram loucos? Na Europa, Gabriel tinha feito amizade com um grupo de pessoas que participavam de reuniões espiritualistas semanalmente. Com a intenção de esquecer Lúcia definitivamente, ele passou a frequentar as reuniões também. Eram muito interessantes e em pouco tempo ele aprendeu muitas coisas. Apesar de seguirem uma linha de pensamento um pouco diferente do kardecismo, eles também acreditavam em reencarnação e em vida após a morte, o que Gabriel já tinha certeza absoluta de existir. No Brasil, Laura demonstrava seu contentamento quando Lúcia e Thalita compareciam ao seu centro de estudos espirituais. Lúcia se interessava muito pelo assunto e sempre fazia novas perguntas a Laura. Durante as sessões mediúnicas, questionava-se se os pais dela mandariam algum tipo de notícia através das muitas cartas psicografadas que eram recebidas. Mamãe, como é morrer? Perguntou Thalita certa noite. Ambas estavam deitadas na cama da menina. Elas haviam acabado de assistir a um filme de terror em que um monstro de aparência assustadora matava e comia as pessoas. Apesar da relutância de Lúcia, Thalita tinha insistido para que a mãe alugasse o filme. Ela queria provar que era uma moça corajosa. E agora, com medo de dormir, obrigou Lúcia a trazer seu travesseiro para dividir a cama com ela durante a noite. Lá vem você com esses assuntos de morte outra vez. Assiste a esses filmes feios e depois fica morrendo de medo. Não estou com medo, afirmou Thalita evitando estremecer devido às sombras que via na parede. Só quero saber como é morrer. Não sei, eu nunca morri antes, riu Lúcia, embora estivesse descontente com o rumo da conversa. Agora trate de dormir, mocinha. Amanhã é sábado, não tenho aula. É para dormir assim mesmo. Onde está a rainha da coragem? Thalita se enroscou no corpo dela e logo pegou no sono. Lúcia custou um pouco a dormir. Ia parar de alugar filmes de terror para Thalita assistir. A classificação daquele era para jovens de 14 anos e Thalita tinha apenas 5. Depois, amedrontada, ficava fazendo perguntas tolas, sobre morte ou espíritos. Sem saber o motivo, Lúcia sentia uma sensação desagradável ao ouvir a filha perguntar sobre aquele tipo de coisa. Procurando deixar aqueles pensamentos de lado, Lúcia pensou em Daniel, querendo saber como estaria indo seu casamento com Estela. Não estava com ciúmes ou qualquer coisa parecida, pois desejava sinceramente que eles se entendessem. Esperava que Daniel fosse mais paciente e tolerante com a mulher e que Estela soubesse aproveitar bem a nova chance que a vida tinha lhe oferecido. Dormiu logo em seguida e acordou por volta de 5:30 da manhã. Nunca se levantava nesse horário nos fins de semana, mas seu sono se desvaneceu no ar. Desenroscou-se de Thalita, que ainda estava abraçada a ela, e sem fazer ruído saiu da cama. Olhou pela janela. Um grande clarão alaranjado indicava que o sol estava vindo e o dia seria quente. Uma súbita e repentina ideia passou pela mente dela. Olhou para o corpo adormecido da filha e sorriu ante a surpresa que lhe faria. Apanhou em seu quarto uma grande bolsa colorida e enfiou dentro dela uma embalagem de protetor solar, bloqueador solar infantil, toalhas de banho e outros apetrechos. Tomou uma ducha rápida. Eram 6 em ponto agora e estava mais claro lá fora. Voltou ao quarto, vestiu um biquíni e colocou um vestido azul claro por cima. Amarrou os cabelos num rabo de cavalo. Contemplou-se no espelho e viu refletida a linda imagem de uma mulher pronta para passar o sábado na praia. Voltou ao quarto da filha e a despertou lentamente. Thalita, por um momento, esqueceu que era sábado e foi à procura do uniforme escolar para se vestir, ainda meio entorpecida pelo sono.
Lúcia sorriu e resumiu seu objetivo. Esqueça a escola, meu amor, pois hoje não tem aula. Estamos indo à praia, que tal? Ela riu ao ver Thalita pular de alegria, totalmente desperto agora. Parecia-lhe inadmissível nunca ter levado a menina para conhecer o mar, afinal Thalita já ia completar 6 anos e ainda não estivera em uma praia. Recriminou-se por um momento e viu que estava na hora de compensar o atraso. Querida, coloque seu biquíni. Lúcia lhe comprara roupas de banho, pois às vezes elas iam até a colônia de férias do convênio da empresa, onde havia 2 piscinas enormes. Precisamos ir logo, senão podemos pegar trânsito no caminho. Thalita nem ouvia as instruções de tão encantada que estava. Finalmente iria conhecer o mar de perto. Seria tão bonito quanto parecia ser pela televisão. Agora ia tirar suas próprias conclusões. Pronto. Pegou tudo? Perguntou Lúcia, conferindo os pertences que levariam. Ainda não sabia por que sentiu uma vontade repentina de descer até o litoral. Iam fazer um bate-volta, como se diz. Voltariam no mesmo dia, no fim da tarde. Logo depois saíram de casa. O céu estava totalmente claro agora. Thalita tremia de excitação e Lúcia estava contente pela felicidade dela. Tomaram um ônibus que as deixou no terminal rodoviário, no bairro de Jabaquara. Lúcia comprou as passagens e entraram no ônibus de turismo. Poucas horas depois elas estavam na cidade de Peruíbe. Lúcia tinha preferência por essa cidade, pois seus pais, quando vivos, costumavam passar alguns fins de semana por lá, em casa de amigos. Foi um dia inesquecível. Lúcia jamais esqueceria a expressão de deleite de Thalita quando sentiu as águas geladas do mar tocando-lhe os pés pela primeira vez. Ela fez castelinhos na areia, pegou conchinhas no mar e saltou algumas ondas. Lúcia, sentada debaixo de um guarda-sol alugado, não perdia a filha de vista. Estava atenta a todos os seus movimentos. Ela só não entrava na água com Thalita porque não havia com quem deixar as coisas na areia. Não vá muito para o fundo, Thalita, recomendava sempre quando achava que a filha ultrapassava um limite perigoso. Fique mais perto da areia. Um sorveteiro se aproximou. Muitas crianças estavam comprando sorvetes e Lúcia sabia que, quando Thalita visse, sentiria vontade. Escolheu 2 picolés, sendo um deles de chocolate, o preferido da filha. Pagou ao rapaz e se virou sorridente para chamar Thalita. Empalideceu, porém, quando não a viu na água. Olhou para os lados rapidamente, mas Thalita não estava à vista. Lúcia deixou os sorvetes na cadeira reclinável em que estava sentada e se levantou rapidamente. Sem se preocupar com suas coisas, ela correu até a água. Chamou, porém não obteve resposta. A praia não estava cheia, Thalita não poderia ter ido muito longe. Desesperada, começou a chorar. Viu um salva-vidas não muito distante e o chamou aos gritos. O homem veio correndo. O que foi que houve, minha senhora? Aí, moço, minha filha desapareceu. Ela estava na água e agora não a vejo em lugar nenhum. E se ela foi para o fundo? Lúcia, soluçando, deu ao rapaz a descrição de Thalita. O homem se lançou na água, embora não visse nenhum sinal de que a criança tivesse se afogado. Meu Deus, proteja a minha menina, eu imploro, pediu em voz alta, subitamente recordando o terror que sentira quando Thalita tinha sumido no shopping. Agora tudo parecia se repetir. Ela acompanhou com olhos aflitos o trabalho dos salva-vidas, sempre olhando para o mar, na esperança de avistar a criança. O homem retornou e foi logo avisando. Sinto muito, senhora, mas não a encontrei. Não creio que ela tenha se afogado. Lúcia começou a tremer, alheia ao calor ameno que fazia. O guarda estava dizendo algo sobre polícia,
mas ela não ouvia. Sua mente estava voltada para Talita. Como a menina desaparecera tão depressa no minuto em que ela se virou para comprar os picolés. De repente o salva-vidas pareceu fixar um ponto e perguntou. Senhora, sua filha não é aquela menininha? Ele apontou para as costas de Lúcia. Parece ser ela. Lúcia se virou rapidamente e gritou de alegria, de alívio, ao ver que nada havia acontecido. Talita estava sentada confortavelmente na cadeira reclinável da mãe, chupando tranquilamente seu picolé. Quando viu que a mãe estava olhando, assinou um tchau. Lúcia agradeceu ao rapaz e se aproximou, ainda com lágrimas nos olhos. Onde você estava, Talita? Gritou. Eu vi você comprando sorvetes. Aí eu saí da água e dei a volta por trás para fazer uma surpresa. Adoro sorvete de chocolate, sorriu, parecendo inocente como nunca. Por que você fez isso? Lúcia estava quase histérica. Quer matar a mamãe do coração? Ela fechou os olhos e fez uma pausa, suspirando. Nunca mais volte a fazer uma coisa dessas, ouviu? Achei que tivesse acontecido alguma coisa com você. Meu Deus, que susto! Lúcia sentou-se sobre uma das toalhas no chão e secou as lágrimas. Suas mãos ainda tremiam. Talita, vendo que sua brincadeira resultou de maneira desagradável, começou a chorar também. Desculpe, mamãe, por favor. Eu só queria brincar, nunca mais faço isso. Ela deixou o picolé cair na areia, sentou-se na toalha ao lado da mãe e beijou o ar no rosto. Não fique zangada comigo, mãezinha. A mamãe ama muito você e não quer que nada de mal lhe aconteça. Você sabe, não é? Talita assentiu. Eu morreria se algo lhe acontecesse. Não quero que você morra, mamãe. Talita agora chorava mais ainda que Lúcia. Se você morrer, quero ir também. Lúcia abraçou Talita com força. Não sentiu apenas medo. Sentiu pânico. Realmente não conseguia se imaginar se algo ocorresse à filha. Fechou os olhos e mentalmente agradeceu a Deus por nada de mal ter acontecido a ela. Eu amo muito, muito, muito você, mamãe, finalizou Talita enquanto tentava enxugar com as mãos as lágrimas da mãe. Amo muito mesmo. Bom, vamos esquecer isso, está bem? Lúcia viu o picolé de Talita caído na areia e o seu tinha derretido. Vamos procurar uma lanchonete para comer alguma coisa, pois esse susto que você me deu acabou me dando fome também. Talita riu. Recolheram as coisas, enfiando tudo na bolsa colorida, e seguiram de mãos dadas à procura de um local para comer. Encontraram uma lanchonete onde serviam espetinhos de camarão, que ambas adoravam. Talita pediu um cachorro quente, que comeu com camarão. Que mistura mais doida é essa? Riu Lúcia, sentindo os nós da tensão se dissiparem. Depois deram uma volta no tradicional bondinho que circula pelo centro da cidade. De ônibus seguiram até a cidade vizinha. Acharam as praias de lá tão lindas quanto as de Peruíbe. Talita pediu para voltar ao mar antes de irem embora. Lúcia descobrira um estabelecimento que servia de guarda-volumes. Passou bloqueador nas costas de Talita e pediu à filha que passasse nela também. Então guardaram as coisas e, juntas, seguiram para a água. Vamos ver quem é melhor nadadora, brincou Lúcia, animada. Ambas pularam na água rindo felizes. Lúcia estava totalmente esquecida de nomes como Daniel, Estela e Cirina. Naquele momento Talita era a única pessoa que existia em seu mundo. Depois de muita folia na água, sentaram-se na areia outra vez. Não disse que eu nadava melhor? Riu Talita. E desde quando a senhorita sabe nadar? Nem saiu do lugar, riu Lúcia também. Deitou na areia e fingiu que estava nadando. Não é não.
Vamos voltar lá e ver quem nada melhor. Lúcia, embora exausta, fez a vontade da pequena mais uma vez. Quando se levantou, Thalita riu alto. Está com o bumbum todo sujo de areia. Você também está, mas agora eu vou te pegar e limpar tudo. Lúcia correu atrás de Thalita e ambas saltaram na água, que já começava a esfriar, pois o sol se punha a oeste. Tem um tubarão atrás de você, mentiu Lúcia brincando. Quando Thalita se virou para olhar, a mãe encheu as mãos de água e lançou sobre a cabeça dela. Lúcia parecia criança também e ambas riam a valer. Quando começou a anoitecer, Lúcia decidiu que teriam que ir embora. Thalita protestou, disse que queria ver como era o mar à noite. A única solução encontrada foi passarem a noite em uma pousada, pois assim curtiriam o domingo no litoral. Thalita exultou, satisfeita. Ficou imensamente contente ao ver a praia depois que escurecera. Lúcia reconhecia que era mesmo uma belíssima imagem. O domingo pareceu passar ainda mais rápido do que o sábado. As duas se divertiram o quanto puderam, passeando, nadando e se alimentando bem. Lúcia até ficou admirada por notar o quanto Thalita ficara queimada de sol naqueles 2 dias. Você é a negra loira mais linda que já vi, comentou Lúcia, contente. Retornaram para casa satisfeitas. As economias de Lúcia tinham se esgotado. Apesar do pânico que ela passara no dia anterior, tinha valido a pena. Prometeu a Thalita que em breve fariam tudo aquilo de novo. Era mês de junho, mas fazia um calor digno de janeiro. Houve uma festa junina na escola de Thalita. Lúcia comprou uma máquina fotográfica moderna numa promoção relâmpago em uma loja. Thalita ficou encantadora usando um vestidinho rosa no qual Lúcia adicionara alguns remendos. Um chapeuzinho de palha com falsas tranças loiras completaram o vestuário. Thalita exigira que Lúcia lhe passasse rouge para que suas bochechas ficassem avermelhadas. A mãe concordou, feliz. O desfile junino foi um sucesso. Lúcia não se cansava de fotografar a filha nos tradicionais "Ó olhar a chuva", ou "Lá vem a cobra". Um menino de seu tamanho fez um par perfeito com ela. Ao final, Thalita assinou um tchauzinho para a mãe. Lúcia registrou tudo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O mês de junho chegava ao fim e Lúcia conseguiu, com seus diretores, permissão para que suas férias fossem tiradas do mês seguinte. Thalita também sairia de férias na escola e poderiam curtir o tempo juntas. A menina quase nunca fazia referências ao pai. Raramente Daniel ligava e, quando fazia, conversava por muito tempo com Thalita, mas a menina não dava mostras de querer vê-lo pessoalmente. Num dia, quando Lúcia perguntou se ela sentia falta do pai, a resposta não se fez esperar. Você é meu pai, mamãe. Lúcia se emocionou. Ela saiu de férias no dia 5 de julho, na primeira semana em que as aulas de Thalita haviam se encerrado. Agora elas teriam um mês para curtirem a vida. Lúcia pretendia gastar todo o dinheiro das férias com sua filha, reservando apenas o necessário para as contas do mês seguinte. Thalita sempre o recompensava tudo. Aquele foi um mês inesquecível. Lúcia jamais esqueceria todos os bons momentos que passaram juntas. Ela e sua companheira voltaram à praia e ao zoológico, foram ao circo e iam todas as sextas-feiras ao cinema. No dia em que Lúcia a levou a um grande parque de diversões, Thalita foi ao delírio. Por que o papai do céu me deu uma mãe tão boa? Perguntara Thalita certa vez. Só sei que eu a amo muito, muito, muito. Então nós empatamos porque eu amo minha filha mais do que tudo, brincava Lúcia. Suas verbas tinham esgotado outra vez, mas novamente não estava arrependida. Não tinha preço que pagasse ver Thalita sorrir, exibindo seus dentinhos de leite. Haveria algo mais precioso do que o amor de uma mãe por um filho?
Capítulo 25. Lúcia sabia que passaria o mês de agosto apertada, quase sem dinheiro, pois Thalita completaria 6 anos e ela pretendia fazer uma festa de aniversário, como fora feito em todos os anos anteriores. Atendendo a um pedido da filha, ela encomendou um bolo com decoração da Branca de Neve. Sem que ela tivesse cobrado, Daniel entrou em contato para avisar que ajudaria na produção da festa, que foi marcada para um sábado, no mesmo dia do seu aniversário. Muitas crianças foram convidadas. Em sua maioria, eram as amigas que Thalita tinha na escola. Lúcia também convidou a professora, a diretora e as funcionárias de que Thalita mais gostava. Convidou também suas colegas, Mari Simone, Suzete e Roberto, e, como não poderia deixar de ser, chamou Laura. Por fim decidiu também convidar Ana. Não seria tão egoísta a esse ponto? A moça, surpreendida com a decisão de Lúcia, agradeceu, envergonhada. Há tempos Ana parara com seus mexericos, tornara-se quieta e não dava mais trabalho. Ela prometeu que viria à festa. Outros colegas de trabalho, também foram chamados. Lúcia não sabia onde ia comportar tanta gente em sua casa, mas daria um jeito. Torcia para que todos fossem. No dia da festa, elas acordaram cedo. E Thalita tinha uma novidade. Seus dentes da frente haviam caído ao mesmo tempo durante a noite. Ficou banguela. Debochou a mãe. Quero ver como vai comer bolo e brigadeiro se perder os 2 dentes de uma vez. Eu mastigo com os dentes de baixo, ou aperto o bolo com a língua. Por volta de 2 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. O supervisor de Lúcia foi acompanhado da esposa e de um lindo casal de gêmeos de idade de Thalita. As crianças logo começaram a brincar. Pouco depois chegaram Roberto e Suzete, que traziam uma boa nova. Ela estava grávida. Lúcia abraçou a amiga, desejando-lhe, sinceramente, a maior felicidade do mundo. Daniel chegou por volta das 6 com um grande pacote. A essa altura, a casa já estava quase cheia. Ele estava muito elegante, num conjunto esportivo preto. Estela o acompanhava e parecia ter restaurado a beleza de antes. Estava muito linda num vestido longo prateado, com decote aberto. Os cabelos escuros estavam soltos e jogados sobre os ombros. Estava muito bem maquiada e formava um par perfeito ao lado do marido. Lúcia tentou imaginar se eles estariam felizes, ou continuavam a mascarar uma falsa felicidade apenas para demonstrar aos outros. Pelos olhares que eles trocavam, ela imaginou que eles realmente estavam se acertando. Daniel não pôde deixar de admirar a beleza de Lúcia. Estava tão linda quanto Estela. Trajava um vestido vermelho curto, de alças, tão leve quanto sua consciência. Era ao mesmo tempo provocante e sensual, muito embora Lúcia não o tivesse colocado na esperança de seduzir alguém. Apenas se sentia bem com ele. Os cabelos recolhidos num coque e uma gargantilha que pertencerá à sua mãe completavam o conjunto. Algumas das convidadas a admiravam com uma pontinha de inveja. E como se fosse uma mistura perfeita dos pais, Thalita estava mais parecida do que nunca com um anjo. Vestida numa fantasia da Branca de Neve, com os cachos loiros presos para cima, os grandes olhos azuis acompanhando tudo ao redor, o sorriso janelinha, Thalita era a criança mais bonita da festa, sem dúvida. E recepcionava os convidados como gente grande. Já havia ganhado muitos presentes e ficou felicíssima ao ver o pai. Lúcia acompanhava a cena de longe sem interferir. Quero ver se está banguela, brincou Daniel, orgulhoso, enchendo-a de beijos. Você está mesmo ficando velha, já está até perdendo os dentes. Por um momento lhe veio à mente o dia em que desejou que Lúcia abortasse a criança que esperava. Como pudera pensar nisso?
Afastou o pensamento com um balançar de cabeça e presenteou a filha com uma gigantesca casa de bonecas. Agora Mafalda vai ter um lugar para morar, querida, riu. E Matilde, papai. Minha boneca se chama Dona Matilde. Então ela virou a cabeça e deu pela presença de Estela. Como vai, tia Estela? Que bom que veio, beijou a tia com um barulhento beijo no rosto. Estela sorriu e lhe deu um par de lindas botinhas, que ela agradeceu. Obrigada, tia Estela. Daniel e Estela cumprimentaram Lúcia normalmente. Para seu espanto, Estela lhe comprara algo também. Quando terminou de desfazer o embrulho, seu coração se emocionou ao ver uma linda caixinha de música. Havia uma inscrição que dizia que ela era proveniente da Argentina. Quando Daniel e eu passamos uma temporada em Buenos Aires, no começo do mês, compramos essa caixinha. Achei que combinava com você e guardei para a ocasião, explicou Estela. Então eles estavam bem? Ao que tudo indicava, sim, afinal estavam até fazendo viagens juntos ao exterior. Lúcia torceu para que aquela felicidade durasse por muito tempo. Mais convidados chegavam. Desta vez entraram Mara e Simone, rindo felizes, presenteando Thalita, que revirava os olhos encantada. Pouco depois, encabulada e tímida, surgiu Ana. Para que a moça se sentisse mais à vontade, Lúcia abraçou como a uma velha amiga. Ana se sentiu melhor. Trouxeram um estojo de tintas para Thalita, que agradeceu com um sorriso de orelha a orelha. Laura sempre conversava com a Lúcia sobre a importância de perdoar as pessoas e a sensação positiva advinda da reconciliação. Ela perdoou as atitudes de Ana e agora estava em paz consigo mesma. Como se fosse uma atração de pensamentos, Laura surgiu logo em seguida. Lúcia ficou imensamente feliz ao vê-la, enquanto Thalita saltitava alegremente. Adorou ver seu próprio rosto no retrato pintado à mão que Laura lhe dera. Lúcia se perguntou como a amiga conseguira aquilo, mas não se preocupou muito. Laura sempre fora uma mulher interessante e até um pouco enigmática. Às 7 horas, ela decidiu que deveriam cortar o bolo. Vamos cantar os parabéns, anunciou. A música foi desligada e as crianças se aproximaram da mesa, onde facilmente poderiam apanhar alguns docinhos. Lúcia ainda lembrou. Apaguem as luzes. Nesse momento, vozes alteradas se fizeram ouvir. As pessoas viravam a cabeça na direção da porta, que permanecera o tempo todo semiaberta. Lúcia sabia que o bairro era tranquilo e não havia perigo de entrar ladrões, principalmente com tantas pessoas presentes. Por isso não teve tempo de impedir a entrada de Cirina e de sua amiga Glória. Os vultos escuros que sempre a acompanhavam não quiseram entrar, pois sentiram que o padrão de vibração lá dentro era mais alto do que eles poderiam suportar. É aqui que uma linda criança está comemorando seu aniversário? Perguntou Cirina. Ela trazia um pacote nas mãos. Onde está minha neta? Daniel trocou um olhar desanimado com Estela. Thalita estremeceu ao ver a figura da avó parada na soleira da porta. Ainda se recordava dos maus momentos que tinha passado na casa dela. Dava para notar que Cirina estava visivelmente alcoolizada. Lúcia aproximou-se tentando ser simpática. Sejam bem-vindas. Entrem, por favor. Lógico que vamos entrar, Glória riu. Achou que nós fôssemos ficar do lado de fora. Elas entraram e Cirina repetiu. Cadê a aniversariante? Eu estou aqui, Thalita parou na frente dela. E vocês duas não foram convidadas? Nossa! É assim que fala com sua avó? Cirina pareceu espantada. Os convidados olhavam assustados. As crianças, aproveitando-se da distração dos adultos, beliscavam os brigadeiros e os beijinhos sobre a mesa. Eu trouxe um presente para você.
Não quero seu presente, retrucou Talita. Quero que as duas vão embora. Lúcia foi até Talita, agachou-se e murmurou algo em seu ouvido. A menina pareceu se acalmar. Deu meia volta e seguiu na direção da mesa. Percebendo que o clima estava ficando tenso, Lúcia tentou contornar. Vocês chegaram quase na hora dos parabéns, por isso peço que façam silêncio, por favor. Como quiser, querida, redarguiu Glória, sempre provocativa. As duas se aquietaram e as cabeças se voltaram na direção de Talita. Apesar da leve tensão que pairava no ar, as pessoas começaram a cantar o tradicional parabéns a você, felizes e animadas. Ao término, perguntaram a quem Talita daria o primeiro pedaço de bolo. A menina riu mostrando a ausência dos dentes. Para a pessoa que mais amo no mundo. Eu a amo muito, muito, muito. Lúcia ajudou a cortar um pedaço do saboroso bolo e Talita se virou com o pratinho na mão. É você, mamãe. O bolo é seu. As pessoas aplaudiram. Estela tentou impedir uma lágrima de emoção. Nunca ouviria algo parecido, pois nunca teria um filho para homenageá-la assim. Daniel percebeu a inquietação que acometia a esposa e a beijou no rosto. Estela estava tão distraída que não percebeu que o segundo pedaço do bolo estava sendo ofertado a ela. Para minha tia Estela. Ela é muito legal e merece o segundo pedaço do bolo, riu a pequena, com o prato estendido. Desta vez Estela chorou abertamente e as palmas foram ainda maiores. Talita continuou. O bolo está muito gostoso, tia Estela. Minha mãe encomendou na padaria, mas foi fiado. Ela nem pagou ainda. Lúcia ficou vermelha como um tomate enquanto alguns convidados, incluindo Estela, riram descontraídos. O terceiro pedaço foi dedicado a Daniel. A partir daí, Laura assumiu o controle de distribuição dos pedaços de bolo, pois Talita queria brincar com os amiguinhos. Cirina elevou a voz no tom mais alto que conseguiu para dizer. Porque toda a festa de pobre é a mesma coisa. As pessoas vêm com o estômago nas costas, mortas de fome, e começam a comer como uma matilha de lobos. Todos olharam para Cirina. Ela estava tomando cerveja e parecia mais zonza do que quando havia chegado. Glória estava em situação semelhante. E Talita nem viu o que eu trouxe para ela, acrescentou Cirina, fingindo estar decepcionada. Talita, apenas por educação, pegou o embrulho, levando-o fechado ao seu quarto. Não estava curiosa em saber o que era. Glória não tinha lhe dado nada. Durante toda a noite, Cirina continuou tecendo comentários infelizes e preconceituosos, o que levou os convidados a se retirarem mais cedo do que o previsto. Mas o ápice foi quando Cirina, totalmente embriagada, disparou. Gente, vocês sabiam que Lúcia foi amante do meu filho? Sim, ela não se importou de dormir com um homem casado. A esposa dele também não podia reclamar muito, já que tem o útero seco e nunca pôde lhe dar filhos. Lúcia, Daniel e Estela enrubesceram ao mesmo tempo. Apesar do que acabara de ouvir, Lúcia se questionou sobre como Cirina tomara conhecimento da festa. Não entendia a razão de ela ter ido até lá com o intuito de estragar tudo. Como alguém conseguia ser tão maldosa e cruel? Porque parecia sentir prazer em acabar com a felicidade da própria neta. Com a queda do patamar vibratório das pessoas, os espíritos zombeteiros que andavam colados em Glória puderam entrar e se divertiam com a cena. Daniel se enfureceu. Já tentara fazer com que a mãe deixasse a festa, mas não conseguira. Entretanto, não ia permitir que ela ofendesse as pessoas. Não era justo. Ele foi até Cirina e ordenou. Saia da festa agora, ou irei tirá-la à força daqui. Cirina não fez caso e continuou as ofensas.
Às vezes Glória ousava intervir e também dava alguns palpites. Tendo a mediunidade mais desenvolvida, Laura logo percebeu quando os espíritos sem instrução entraram na casa. Ela não conseguia vê-los, mas sentia a presença deles perfeitamente. Talvez fossem 5 ou 6, gritavam e riam ao mesmo tempo. Ela fez uma rápida prece pedindo auxílio e aproximou-se das duas mulheres. Sua aura clara, aliada à sua energia elevada, fez Glória sentir uma leve vertigem. No astral, os espíritos ficaram momentaneamente atordoados em virtude da luz que emanava dela e pararam de falar e incentivar a discussão. Percebendo o que estava acontecendo e a tentativa de ajuda de Laura, Suzete e Roberto também se aproximaram. Deram as mãos para Laura e fizeram sentida prece. Alguns convidados, assustados com aquilo, apressaram-se a se despedir e foram embora. Outros, mais curiosos, chegaram mais perto para ver o que ocorria. Talita esfregava os olhos, tentando disfarçar as lágrimas. Em poucos minutos sua avó destruíra toda a beleza da festinha que sua mãe tivera tanto trabalho em organizar e enfeitar. Quase simultaneamente ao instante em que Laura, Suzete e Roberto concluíram a oração, uma luz clara e intensa predominou no ambiente, no plano espiritual. As poucas pessoas que ainda restavam não viram nada, mas sentiram uma paz profunda e reparadora. Era como se todo o clima pesado que pairava na casa tivesse se desanuviado em questão de segundos. 2 espíritos trajando vestes brancas pararam diante de Cirina e de Glória e aplicaram um passe sobre elas. Diante daquela descarga de fluidos salutares, o mal-estar de Glória aumentou. Cirina também não se sentiu bem e decidiu partir imediatamente. Não se despediu de ninguém. Simplesmente parou com seus comentários jocosos, colocou a alça da bolsa no ombro e saiu depressa, seguida por Glória. Laura agradeceu a ajuda quase imediata da espiritualidade e foi até Lúcia com um sorriso nos lábios. Laura percebeu que a amiga também tinha deduzido o que acabara de acontecer. Com apenas um olhar, ela agradeceu a Laura, Suzete e Roberto. Evitou fazer comentários naquele momento para não preocupar nem entristecer Talita ainda mais. Os 3 se despediram logo depois, lamentando a forma como a festa de aniversário de Talita tinha terminado. Laura contou que, na manhã do dia seguinte, faria uma palestra dedicada aos jovens em seu centro e gostaria que Lúcia pudesse comparecer. Pouco depois, junto aos últimos convidados, Daniel e Estela decidiram se retirar também. Ela estava ainda muito magoada com as palavras da sogra e não se sentia bem. Daniel desculpou-se com Lúcia, embora não fosse culpado pelas atitudes da mãe de sua amiga. Em seguida, pediu à filha que não ficasse com raiva da avó. É que a minha mãe está ficando maluca, finalizou ele, fazendo uma careta engraçada. Talita começou a rir, secando as últimas lágrimas, e beijou o pai na bochecha. Fez o mesmo com Estela. Finalmente Lúcia e Talita se viram a sós na casa. Todos os convidados tinham se retirado, deixando uma bagunça assustadora para trás. Havia copos e pratinhos vazios, pedaços de bexigas estouradas e guardanapos espalhados pelo chão. Qualquer ser vivo ficaria imediatamente desanimado só de pensar em limpar toda aquela sujeira. Lúcia decidiu começar a faxina só no dia seguinte. Estava exausta e merecia um bom descanso. Ambas tomaram banho. Talita estava quieta. Pouco antes de se deitarem, Lúcia questionou. O que houve, querida? Ainda está triste? Minha avó estragou a minha festa. Não ligue para ela. Cirina sentiu inveja quando viu tantas pessoas felizes. Você deve aproveitar bastante os presentes que ganhou. Apesar da visita de sua avó, você se divertiu muito. Isso é verdade. Talita silenciou por um instante, como se refletisse sobre algo, e indagou.
Sabe qual foi o presente de que mais gostei? Deixe-me adivinhar. A casa que o seu pai lhe deu para Dona Matilde morar. Thalita sacudiu a cabeça rindo e Lúcia arriscou de novo. As botas da Estela? O urso de pelúcia da sua professora. Thalita sacudia a cabeça rindo. Então, desisto. Não sei. Ela chegou perto da mãe, abraçou-a e confessou. O presente de que mais gostei, mamãe, foi ter você perto de mim. Você foi o que mais gostei nessa festa. E todos os dias também. Os olhos de Lúcia amarejaram de emoção e ela beijou a filha repetidas vezes. Como amava aquela menina. E o melhor de tudo era que seu sentimento era correspondido na mesma intensidade. 2 meses se passaram desde a festa de aniversário de Thalita. Desde então não tiveram mais notícias de ninguém da família de Daniel. Os meses de agosto e setembro pareceram voar e logo chegou o dia das crianças. Lúcia conseguira esconder em casa uma linda bicicleta lilás que comprara para Thalita. Era linda e brilhante, com rodinhas laterais de gel, que não faziam barulho. Uma encantadora cestinha ornamentava a frente dela. Thalita não sabia andar, mas Lúcia ia ensiná-la pacientemente, apesar de ela mesma não saber pedalar muito bem. No feriado, Lúcia fez uma oração a Nossa Senhora Aparecida. Seus pais foram muito católicos e fiéis devotos à santa. Embora ela não frequentasse a igreja, tinha uma pequena imagem da santa que ficava num canto de sua cozinha. Fez uma oração de agradecimento, pedindo paz e saúde a Thalita, a ela mesma e a todos que necessitavam. Thalita fez a maior algazarra quando ganhou a bicicleta. Pulou de alegria, gritando e beijando a mãe enquanto tentava pedalar dentro de casa. Exigiu que Lúcia retirasse as rodinhas menores, pois afirmou que queria andar como um adulto. Lúcia atendeu, já que a filha queria sair imediatamente para estrear seu novo presente nas ruas. Lúcia a levou até uma praça mais próxima, onde Thalita, após sucessivas tentativas e muitos tombos, desistiu e começou a chorar. Nunca vou conseguir andar. Toda hora eu caio. Nada disso, protestou Lúcia. Quero ver a senhorita pedalando antes de voltarmos para casa, entendeu? Para mostrar como se fazia, Lúcia tentou montar na pequena bicicleta, arriscou uma pedalada, perdeu o equilíbrio e se espatifou no chão. Thalita soltou uma gargalhada cristalina, mesmo tendo o rosto molhado de lágrimas pela frustração de não conseguir pedalar. As pessoas que as observavam também riram. Lúcia tinha levado sua máquina fotográfica para registrar o momento em que Thalita conseguisse pedalar um pouco. Animada, tentou justificar. Eu só caí porque estou um pouco enferrujada, mas vou conseguir agora. Lúcia tentou de novo, mas quase acabou atropelando uma senhora, que ficou furiosa e agitou a bengala. Para não cair de tanto rir, Thalita precisou sentar-se no chão da pracinha. Do que você está rindo? Perguntou Lúcia, empurrando a bicicleta. Não tenho culpa se a velhinha surgiu do nada. Aí, mamãe, você é muito engraçada. Vou tentar mostrar como se faz. Thalita tentou mais uma vez enquanto Lúcia apanhava a câmera para o caso de a filha fazer algum progresso. E ainda estava ligando a máquina quando ouviu. Olhe, mamãe. Ela se virou a tempo de ver Thalita pedalando, feliz da vida. A menina, de alguma forma misteriosa, conseguira manter o equilíbrio e pedalava agora. Na distração em olhar para a mãe, acabou se chocando contra um banco onde se sentava a mesma senhora que Lúcia quase atropelara havia pouco. A mulher levantou-se, irritada. Que desassossego! Querem quebrar-me uma perna? Não se tem paz nenhuma praça pública, reclamou, bramindo a bengala. Thalita e Lúcia riram em cumplicidade. Ela ficou brava, viu só? Mamãe,
Você conseguiu bater uma foto. Consegui. No momento em que você quase batia na velhinha, as duas sorriram. Devo lhe dar os parabéns, afinal você mostrou ser uma ótima ciclista. Thalita não entendeu a palavra, mas não discutiu. Agora quero vê-la pedalar de novo. E tente não atropelar ninguém. Então Lúcia começou a fotografar Thalita pedalando sua bicicleta. No fim do dia, a menina estava craque e voltou para casa, montada no novo brinquedo. Queria que sábado chegasse logo para fazerem tudo de novo. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 26. O Natal chegou com todo o seu esplendor. Lúcia tinha montado uma bela árvore que Thalita se dedicou a enfeitar. Os momentos eram retratados por sua câmera moderna. Thalita adorava quando um presente novo surgia debaixo da árvore. Ela sabia que era a mãe quem os punha ali, ainda assim acreditava em Papai Noel. Elas comemoraram os festejos juntas. Na manhã do dia 25, Lúcia demonstrou sua surpresa quando Thalita apareceu trazendo um pacote bem embrulhado. Ela não sabia que Daniel comprara um presente para que Thalita desse à mãe. O pacote, não muito grande, ficara o tempo todo escondido no fundo do armário da menina. Daniel tinha ido até a escola dias antes de as aulas se encerrarem. Lúcia ainda não tinha chegado para buscar a filha e ele pôde dar o pacote já embrulhado para Thalita, fazendo-a prometer segredo e entregar somente no dia certo. Thalita aguardou o presente na mochila e Lúcia não se deu conta de nada. Já fazia mais de um mês que o embrulho estava guardado. A festa de encerramento do colégio de Thalita, seguida pela formatura, foi um dos momentos mais belos que Lúcia já vivenciara. Sua filha completara 6 anos e no ano seguinte ingressaria no primeiro ano do ensino fundamental. Ficou deslumbrante no vestido branco e esvoaçante que Lúcia tinha lhe comprado. E agora fitava, com mal disfarçada surpresa, o presente que Thalita segurava. Feliz Natal, mamãe, desejou a linda garotinha loira. Lúcia a beijou e abriu o embrulho. Viu uma caixinha com incrustações douradas. Seu espanto tornou-se ainda maior quando viu que o interior estava vazio. Que tipo de presente é esse? É que dentro desta caixa está todo o meu amor por você. Cada vez que abrir a caixinha vai sentir um pouco desse amor. Isso fora o que o pai lhe recomendara que dissesse, mas Thalita desejava que no fundo fosse verdade. E foi o papai que... Foi o Papai Noel quem mandou para você. Mesmo tendo a certeza de que aquilo era obra de Daniel, Lúcia preferiu ficar calada. O mais importante foram as intenções daquela encantadora surpresa. No ano novo elas fizeram uma promessa de que uma faria tudo para ver a outra feliz. Elas bateram as taças num brinde, Lúcia com seu champanhe e Thalita com seu refrigerante. Todavia, o presente maior estava reservado para janeiro. Lúcia completaria 29 anos. Conseguira tirar sua carteira de motorista, pois fizera as aulas numa autoescola nos fins de semana enquanto Thalita permanecia na casa de uma vizinha. Ela não queria que a filha soubesse de nada. Finalmente pôde dar entrada na compra de um carro. Era um veículo novo, 0 km, apesar de ser um modelo popular. Lúcia dera uma pequena entrada em dinheiro e financiar o restante em 60 prestações. Estaria endividada pelos próximos 5 anos, mas sabia que era por uma boa causa. Seu aniversário cairia numa quinta-feira, e ela pedira dispensa na empresa. Thalita, que estava de férias, passava o tempo inteiro na casa de uma vizinha que se mudara para o bairro havia pouco tempo e tinha uma filha quase da mesma idade que ela. Quando chegou o dia do seu aniversário, Lúcia acordou com um ruído estranho aos pés da cama.
Abriu os olhos e não entendeu o que Talita fazia ali com uma bandeja nas mãos.